Epílogo. De ressurreição em ressurreição. Foi um aneurisma na aorta. Nero encontrava-se no Levante, para a celebração anual da morte e do renascimento de Adonis. Era um período de luto, com mulheres desconsoladas, seguido por uma celebração da ressurreição. Ele observava a natureza despertar do suave inverno mediterrâneo com seus rios recobertos por águas avermelhadas, tais como o sangue do deus fenício ferido pelo javali, enquanto a neve proveniente do degelo das montanhas inundava rios e riachos. Na natureza, as coisas seguem adiante de ressurreição em ressurreição. Foi nesse momento que o motorista de Tony ligou. Seu nome também era Tony, e embora se identificasse como Tony o motorista, ele fingia ser guarda-costas, quando, na verdade, parecia que, comparando-se os tamanhos, era Tony quem o protegia. Nero nunca gostou dele. Sempre teve aquela sensação estranha de desconfiança, de modo que o momento de compartilhar a notícia foi estranho. Diante do silêncio do outro lado da linha, ele sentiu simpatia por Tony o motorista. Nero foi designado como executor testamentário de Tony, o que, de início, o deixou nervoso. De alguma forma, ele temia que a sagacidade de Tony fosse revelar um gigantesco calcanhar de Aquiles em algum lugar. Mas, como afinal descobriu-se, não havia nada de grave. Havia apenas um patrimônio impecável, naturalmente livre de dívidas, conservador, distribuído de forma equitativa. Alguns recursos deveriam ser discretamente oferecidos a uma mulher que, provavelmente, era uma prostituta, por quem Tony nutria certo amor obsessivo e antifrágil, naturalmente ajudado pelo fato de que ela era, ao mesmo tempo, mais velha e muito menos atraente do que a esposa de Tony. Esse tipo de coisa. Então, nada a sério, exceto pela brincadeira póstuma. Tony deixou para Nero a soma de 20 milhões de dólares para que ele gastasse, a seu critério, era para ser uma missão secreta, nobre, é claro, mas secreta. E, naturalmente, vaga e perigosa. Foi o melhor elogio que Nero jamais recebera de Tony, acreditar que ele seria capaz de ler sua mente. E foi o que ele fez. Glossário. Tríade. O trio antifragilidade, robustez, fragilidade. Assimetria fundamental. Também a simetria de Sêneca. Quando alguém tem mais vantagens do que desvantagens em determinada situação, é antifrágil e tende a se beneficiar com a. Volatilidade, b. Aleatoriedade, c. Erros, d. Incerteza, e. Agentes estressores, f. Tempo, e vice-versa. Leito de Procusto. Procusto fazia com que as pessoas se adaptassem perfeitamente à sua cama, cortando ou esticando seus membros. Corresponde às situações em que as simplificações não são simplificações. Fragilista. Alguém que provoca a fragilidade porque acredita entender o que está acontecendo. De modo geral, também carece de senso de humor. Vide iatrogenia. Muitas vezes, os fragilistas fragilizam privando os sistemas que apreciam a variabilidade da variabilidade e dos sistemas de erros e que apreciam os erros. Eles tendem a confundir organismos com máquinas e produtos de engenharia. É feito de ensinar os pássaros a voar, inverter o vetor do conhecimento, de modo que se leia academia ceeta prática, ou educação ceeta riqueza, simulando que a tecnologia deve mais à ciência institucional do que realmente deve. Turistificação. A tentativa de arrancar a aleatoriedade da vida. Aplica-se a mães corujas, aos funcionários públicos de Washington, aos planejadores estratégicos, aos engenheiros sociais, aos que dão empurrões etc. Oposto, flanador racional. Flanador racional, ou apenas flanador, alguém que, ao contrário de um turista, toma uma decisão de forma oportunista a cada etapa para revisar sua programação, ou seu destino, de modo que possa absorver as coisas com base em novas informações. Na área de pesquisa e no empreendedorismo, ser um flanador é chamado de procurar pela opcionalidade. A abordagem não discursiva à vida. Estratégia barbell. Uma estratégia dupla. Uma combinação de dois extremos, um lado seguro e um lado especulativo, considerada mais robusta do que uma estratégia monomodal. Muitas vezes, uma condição necessária para a antifragilidade. Em sistemas biológicos, por exemplo, é o equivalente a casar-se com um contador e ter uma aventura ocasional com uma estrela do rock. Para um escritor, conseguir um cargo estável que não exige quase trabalho algum e escrever sem as pressões do mercado durante seu tempo livre. Até mesmo a tentativa e erro é uma forma de barra de pesos. Iatrogenia. Dano causado pelo curador, por exemplo, quando as intervenções do médico provocam mais mal do que bem. Iatrogenia generalizada, por extensão,
aplica-se aos efeitos colaterais danosos das ações dos formuladores de políticas públicas e das atividades dos acadêmicos. Classe angustiada, condição econômica de quem recebe mais do que o salário mínimo e deseja mais riqueza. Trabalhadores, monges, hippies, alguns artistas e aristocratas ingleses escapam a ela. A classe média tende a cair nessa classe, da mesma forma que os bilionários russos, os lobistas, a maioria dos banqueiros e os burocratas. Seus integrantes são subornáveis, desde que sejam providos do discurso adequado, principalmente com a utilização da casuística. Erros do tipo cisne negro. Abordagem não preditiva, construir as coisas de forma imune às perturbações, e, portanto, robusta a mudanças em resultados futuros. Talesianos contra aristotélicos. O talesiano concentra-se na exposição, no retorno obtido com as decisões. O aristotélico concentra-se na lógica, na distinção verdadeiro-falso. Para Tony Gorducho, o problema está na dicotomia idiota-não idiota, ou em riscos e recompensas. Vide, também, não linearidades, efeitos de convexidade, fusão de eventos e exposição, confundir uma função de uma variável com a própria variável. Gerenciamento de riscos naturalista, a crença de que, quando se trata de gerenciamento de riscos, a mãe natureza não tem um desempenho muitíssimo mais significativo do que os seres humanos racionais. É imperfeito, mas muito melhor. Ônus da prova. O ônus da prova recai sobre aqueles que perturbam o natural, ou aqueles que propõem políticas pela via positiva. Falácia lúdica. Confundir os bem articulados problemas de matemática e dos experimentos de laboratório com o mundo real, ecologicamente complexo. Inclui confundir a aleatoriedade dos cassinos com a da vida real. Ajuste antifrágil, bricolagem, espécie de tentativa e erro, com os pequenos erros sendo o tipo certo de erros. Totalmente equivalente a flanador racional. Hormese, uma pequena quantidade de uma substância nociva, ou agente estressor, na dose certa, ou com a intensidade correta, estimula o organismo e torna-o melhor, mais forte, mais saudável e preparado para uma dose mais forte na próxima exposição. Pense nos ossos e no karatê. Intervencionismo ingênuo, intervenção que negligencia a heterogeneia, a preferência e, até mesmo, a obrigação de fazer algo em vez de não fazer nada. Enquanto esse instinto pode ser benéfico em prontos socorros ou em ambientes ancestrais, é prejudicial em outros ambientes em que haja um problema para especialistas. Racionalismo ingênuo, pensar que as razões para as coisas estão, por padrão, disponíveis nos prédios universitários. Também chamado de ilusão soviética de Harvard. Peru e perus avessas. O peru alimentado pelo carniceiro durante 1000 dias e, todos os dias, o peru afirma, com maior confiança estatística, que o carniceiro nunca o machucará, até o dia de ação de graças, que obriga o peru a rever, ao estilo cisne negro, suas crenças. O erro do perus avessas é a confusão contrária, não perceber oportunidades, afirmar que há evidências de que alguém que escava à procura de ouro ou que está em busca de curas nunca encontrará alguma coisa. Compromisso doxástico ou alma em jogo. Só se deve acreditar em prognósticos e opiniões emitidos por aqueles que se comprometeram com certa crença, e que teriam algo a perder, de modo que teriam de pagar um custo por seu erro. Heurística, regras básicas simples, práticas e fáceis de aplicar, que tornam a vida mais fácil. Elas são necessárias, não temos o poder mental de absorver todas as informações, e tendemos a nos confundir com os detalhes, mas podem nos causar problemas, já que não sabemos que estamos utilizando-as quando fazemos julgamentos. Heurística opaca, hábitos rotineiros perpetrados pelas sociedades e que parecem não fazer sentido, ainda que sejam praticados há muito tempo e perdurem por razões desconhecidas. Dionisíaco, heurística opaca que é, aparentemente, irracional, em homenagem a Dionísio, o Baco para os romanos, o deus do vinho e do prazer. Opõe-se ao Apolíneo, que representa a ordem. Problema de agentividade. Situação em que o gestor de um negócio não é o seu verdadeiro dono, e em que, portanto, ele segue uma estratégia que parece ser cosmeticamente razoável, mas que, de forma oculta, o beneficia e faz com que ele se torne antifrágil ou custa, da fragilidade, dos verdadeiros proprietários ou da sociedade. Quando ele está certo, recebe grandes benefícios, quando está errado, os outros pagam o preço. Normalmente, esse problema leva à fragilidade, já que é fácil ocultar os riscos. Ele também afeta políticos e acadêmicos. É uma das principais fontes de fragilidade. Gerenciamento de riscos de Hammurabi.
A ideia de que um construtor tem mais conhecimentos do que um analista, podendo ocultar os riscos das fundações, onde eles se tornam mais invisíveis. A solução é remover o incentivo e privilegiar o risco tardio. Falácia da madeira verde. Confundir a fonte de conhecimento importante ou, até mesmo, necessário, o verde da madeira, com outra, menos visível ou do exterior, mais difícil de administrar. Como os teóricos atribuem pesos errôneos ao que é preciso saber em determinado ramo de negócios ou, mais genericamente, quantas coisas a que chamamos de conhecimentos relevantes não são tão relevantes assim. Pele em jogo. Regra do capitão e do navio. O capitão afunda com seu navio. Isso elimina o problema de agentividade e a falta de compromisso do oxástico. Ladrilho de Empédocles. Um cachorro dorme no mesmo ladrilho por conta de uma correspondência natural, biológica, explicável ou não explicável, confirmada por uma longa série de frequentações recorrentes. Talvez nunca saibamos o motivo, mas a correspondência está lá. Exemplo, porque nós lemos livros. Escolha seletiva. Selecionar, a partir dos dados, aquilo que serve para comprovar o próprio argumento, e ignorar os elementos desconfirmatórios. Problemas éticos como transferências de assimetria, fragilidade. Alguém roubar a antifragilidade e a opcionalidade dos outros, ficando com as vantagens e deixando as desvantagens. A pele dos outros em jogo. A violação de Robert Rubin. Roubo de opcionalidade. Obter vantagens com uma estratégia sem qualquer desvantagem para si mesmo, deixando os danos para a sociedade. Rubin recebeu 120 milhões de dólares em indenizações do Citibank. Os contribuintes estão pagando retrospectivamente pelos erros que ele cometeu. O problema de Alan Blinder. 1. Usar retrospectivamente os privilégios do cargo público, à custa dos cidadãos. 2. Violar regras morais, enquanto se cumpre fielmente a lei. Confusão entre o ético e o legal. 3. O incentivo do regulador para a elaboração de legislações complexas, a fim de vender, posteriormente, sua experiência para o setor privado. O problema de Joseph Stiglitz. Falta de penalidade pelas más recomendações, que causam danos a outras pessoas. Escolha seletiva mental, levando a contribuir para as causas de uma crise, ao mesmo tempo em que se convence do contrário, e acreditando tê-la previsto. Aplica-se a pessoas com opiniões sem pele em jogo. Opcionalidade racional. Não ficar preso a determinado esquema, de modo que se possa mudar de opinião enquanto se segue adiante, com base em descobertas ou novas informações. Também pode ser aplicado ao flanador racional. Inversão ética. Adaptar a própria ética às ações, ou profissões, e não o inverso. Falácia discursiva. Nossa necessidade de adequar um discurso, ou padrão, a uma série de fatos conectados ou desconectados. A aplicação estatística é a prospecção de dados. Disciplina discursiva. Disciplina que consiste em adaptar uma história convincente e agradável ao passado. Opõe-se à disciplina experimental. Uma ótima maneira de iludir as pessoas é usar as estatísticas como parte do discurso, extraindo boas histórias dos dados graças à escolha seletiva. Na medicina, estudos epidemiológicos tendem a ser marcados pela falácia discursiva, o que já não ocorre tanto com os experimentos controlados. Experimentos controlados são mais rigorosos, menos sujeitos à escolha seletiva. Ação não discursiva. Não depende de um discurso para que a ação esteja correta. O discurso está presente apenas para motivar, entreter ou despertar uma ação. Vide flanador. Discurso robusto. Quando o discurso não gera conclusões nem recomendações de ações opostas com a mudança de premissa ou de ambiente. Do contrário, o discurso será frágil. Da mesma forma, um modelo ou uma ferramenta matemática robusta não conduz a políticas diferentes quando algumas partes do modelo são alteradas. Conhecimento subtrativo. Sabemos o que está errado com mais certeza do que qualquer outra coisa. Uma aplicação da via negativa. Via negativa. Em teologia e filosofia, o foco naquilo que algo não é. Uma definição indireta. Na ação, é uma receita para o que evitar, o que não fazer. A subtração, e não a adição. Em medicina, por exemplo. Profecia subtrativa. Prever o futuro removendo o que é frágil, em vez de lhe adicionar coisas ingenuamente. Uma aplicação da via negativa. Refeito Lindy. Uma tecnologia, ou qualquer coisa não perecível, aumenta a expectativa de vida a cada dia vivido. Ao contrário dos itens perecíveis, como seres humanos, gatos, cães e tomates. Assim, um livro que vem sendo editado há 100 anos tem mais probabilidade de continuar sendo editado por mais 100 anos. Neomania.
uma apreciação pela mudança por si mesma, uma forma de filisteísmo que não se coaduna com o efeito Linde e compreende a fragilidade. Prognóstico futuro pela adição, e não pela subtração. Opacidade. Não observamos a barra de pesos quando alguém está jogando roleta russa. De modo mais genérico, algumas coisas permanecem opacas para nós, levando à ilusão de compreensão. Mediocristão. Um processo dominado pela mediocridade, com poucos sucessos ou fracassos extremos. Digamos, a renda de um dentista. Nenhuma observação particular pode afetar significativamente o conjunto. Também chamado de cauda fina, ou integrante da família gaussiana de distribuições. Extremistão. Um processo em que o todo pode ser compreensivelmente impactado por uma única observação. Por exemplo, a renda de um escritor, também chamado de cauda grossa, inclui a família de distribuições fractais, ou da lei de potência. Não linearidades. Efeitos de convexidade, sorrisos e caretas. As não linearidades podem ser côncavas ou convexas, ou uma mistura de ambas. A expressão efeitos de convexidade é uma extensão e uma generalização da assimetria fundamental. O nome técnico da fragilidade é efeitos de convexidade negativos, e da antifragilidade a efeitos de convexidade positivos. O convexo é bom, um sorriso; o côncavo é ruim, uma careta. Pedra filosofal, também chamada de viés de convexidade, muito técnico, a medida exata dos benefícios derivados da não linearidade ou da opcionalidade ou, em termos ainda mais técnicos, a diferença entre x e uma função convexa de x. Por exemplo, esse viés pode quantificar os benefícios para a saúde da intensidade variável da ventilação pulmonar sob pressão constante, ou calcular os ganhos da alimentação a intervalos irregulares. O leito de Procusto da negligência da não linearidade simplificar está em assumir que tal viés de convexidade não existe.